essa daí para mim. Gravando já. Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Mais uma vez, estamos aqui lendo sobre Isaías 13. O que Isaías 13 está falando? É uma boa pergunta, né? O que Isaías 13 está falando? Ele está falando que virá pessoas de longe para guerrear. E as nações virarão em assolação. Em outras palavras, estamos vivendo um período de guerra, irmãos. Período de grande ira de Deus. Porque as pessoas cada vez mais estão se afastando. Cada vez mais estão se afastando da vontade de Deus. E aqui no verso 4, quando a gente lê o verso 4, está dizendo assim: aí já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a um grande povo, a voz de rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Está falando de guerra, irmãos. Nós estamos muito próximos de uma revolução. Nós estamos muito próximos. E as pessoas ainda estão brincando de ser crente. As pessoas estão brincando de igreja. As pessoas não estão levando a sério as coisas de Deus. E Isaías ele está deixando bem claro que isso aqui está falando de um período passado, mas Deus dá essa palavra para dizer para o presente. Deus está avisando para cada um de nós que virá tempo de grande sofrimento, porque o período da apostasia já começou, o período do afastamento já começou, irmãos, na terra. E a gente percebe que hoje o cristianismo, como um todo, ele está muito voltado em uma linha progressista, ou seja, não é diferente daquele povo daquela época. Você vê, quando Jesus estava na terra, aqueles doutores, escribas, fariseus, a liderança judaica da época, eles se reuniam na calada da noite para poder ver aonde que eles iam atacar, por onde que eles iam começar para atacar Jesus e os seus seguidores. Por quê? Porque eles já estavam aparelhados. O povo judeu, eles já estavam aparelhados. Não é muito diferente da nossa época. Eles estavam muito bem aparelhados. Tanto que eles foram lá, vou te dar 30 moedas, me entregue ao seu líder. Não foi assim? Então, cada vez que Jesus falava alguma coisa naquela época, tinha retaliação. É como se hoje você vou derrubar a sua plataforma. E aí o que aconteceu? Jesus ele foi bem claro. Quando você lê em Lucas 21, 24, Jesus ele dá uma profecia bastante terrível para aquele povo. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados como escravos, até que o tempo dos gentios se completem. Então a gente percebe, irmãos, que houve uma espécie de maldição. Quando a gente lê lá no capítulo 4 de Malaquias, lá no finalzinho está dizendo que se aquela pessoa que fosse vir não fizesse a coisa como deveria ser, Deus ia ferir a terra com maldição. E o que Deus fez com o povo depois da época de Jesus para cá? Feriu a terra com maldição. Aquele povo
aquele povo, eles foram escravizados por 2000 anos. Você sabe o que é um povo ser escravizado por 2000 anos e morrer ao fio da espada? Milhares e milhões de pessoas naquela época. Eles deixaram enclausurado 100 dias. 100 dias. Houve um cerco ali. Houve um cerco pelo general Tito, daquela época, no ano 70, da época de Jesus. Não estou falando dos anos 70 da agora, não. Estou falando dos anos 70 daquela época. Está descrito. Eles fecharam Jerusalém. Ninguém entrava e ninguém saía. E aí? Muitos morreram de fome. Muitos que tentavam pular um muro para sair pela culatra eram pegos e morria debaixo de uma lança pelo pessoal do Império Romano. E Jesus fez essa profecia. Jesus fez essa profecia. Então, a gente não adianta querer se enganar que vai dar tudo certo, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Pessoal, nós estamos indo para uma tribulação. Esse ano inicia o período da grande tribulação. E a grande tribulação pode começar com uma terceira guerra mundial. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta da realidade, estão esperando não sei o quê. Ou seja, a doutrina progressista da igreja hoje está sendo um grande problema para Deus e para Jesus nessa terra, porque eles estão impedindo o avanço do trabalho de Deus, se envolvendo com pessoas que não têm nada a ver, colocando descrédito na pregação da salvação de Jesus Cristo, aceitando certas situações, como na época do rei Acabe e Jezabel, aceitando teorias absurdas, levando muitas pessoas para o inferno. Como dizia Jesus naquela época, Jesus ele dizia assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais dos homens o reino de Deus, vós mesmos não entrais, e nem permite os que querem entrar. Então é isso, irmãos, que está acontecendo hoje, e as pessoas estão simplesmente achando que está tudo bem, e não está. Então essas teorias e essas doutrinas progressistas que estão aparecendo, igreja disso, igreja daquilo, igreja não sei do que, eu não quero citar nomes aqui, mas a coisa está um verdadeiro escândalo. Tudo debaixo de uma doutrina progressista. Ou seja, em outras palavras, nós estamos vivendo um período de apostasia. Então, quando fala aqui, já vem de longe, dessa extremidade do céu, o Senhor, instrumento de sua indignação para destruir toda aquela terra. Olha o que Isaías está falando. Olha o que essa palavra nos dá referência para a nossa época. E as pessoas acham que está tudo bem. Vive um mar de fantasia. Vive uma situação fora da realidade. Quando a gente vê essa questão da Babilônia, a questão de Judá, a questão de tudo que aconteceu naquela época, todo mundo estava certo, certo? Todo mundo estava certo, menos os profetas. Os profetas estavam errados, não é assim? Os profetas que estavam falando a verdade, irmãos, estavam errados. Isaías, Jeremias então nem se fala, apanhou. Aquele foi jogado, e sabe por quem? Pelos religiosos da época. Parece um absurdo, né?
os religiosos. Não foi pessoas de fora que maltratava Jeremias. Não foram pessoas de fora. Não foram pessoas ímpias, né, entre aspas, de fora. Foram aqueles que estavam dentro. Por quê? Porque eles não queriam dividir o poder com ninguém. É isso que aconteceu. Então Jeremias, ele foi jogado num calabouço. Apanhou até quase a morte. Por quê? Porque estava falando a verdade. Simplesmente isso. E Deus então estava descendo com ira. Estava descendo com ira. Então, nós estamos em oração, irmãos, para que a vontade de Deus seja realizada. Não sei como, não sei de que jeito, mas Deus sabe de todas as coisas. As pessoas estão levando muito à brincadeira o trabalho de Deus na terra. E Deus, os problemas já chegaram até as narinas de Deus. E é questão de tempo. É questão de tempo. E tudo vai acontecer. Certo, irmãos? Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação. Com assolação. Guerra, né? Problemas. A ira de Deus. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão desanimando, porque tantas teorias progressistas dentro das igrejas, mas tantas, que as pessoas não sabem mais a quem recorrer. É o que está acontecendo, irmãos. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher perturente, cada um se espantará do seu próximo, seus rostos serão rostos flamejantes. E aí diz mais uma vez, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor, com ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Olha o que Deus está falando na palavra. A gente orou, tirou a palavra e Deus nos deu essa palavra. É uma palavra pesada. É, mas foi Deus que mandou. Amém? Glória a Deus. Eu vou perguntar aqui para a missionária se ela tem alguma coisa a dizer. Boa noite, a paz de Deus a todos os meus irmãos. Irmãos, hoje meu filho me mandou uma mensagem. E ele não é crente, ele não... quando eu falo do evangelho para ele sabe que a mãe dele não está mentindo. Mas ele me mandou uma mensagem hoje, ele falou, mãe, em 2024 entra em vigor a moeda digital, o Drex. Se for na padaria comer um pão, vai estar gravado tudo onde compra e aonde você passa. Ele me mandou isso no telefone hoje. Nós crentes, irmãos, sabemos. A gente que é cristão, sabemos porque a gente lê a palavra. Isso está na palavra. Ninguém vai comprar, nem vender, se não tiver a marquinha. Não vão, irmão. E o fim está próximo. O governo único está às portas. Então, o cerco está se fechando. Irmãos, vamos nós entrar em comunhão. Vamos nós juntos, na mesma fé, entendermos que nós temos que se render aos pés de Jesus, voltar ao primeiro amor, porque os tempos, se não fossem abreviados, nenhuma só carne se salvaria.
Jesus nos prometeu que Ele ia e nos ia preparar morada. Então eu creio, irmãos, que o nosso Deus vai vir nos buscar. A nossa redenção está próxima. E esses dias eu tenho orado muito, pensado muito no que eu estou fazendo, nos erros que eu estou cometendo, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ser melhor. Porque eu, irmãos, quero fazer de tudo para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Que eu diminua e o meu Senhor cresça. Porque eu não quero estar aqui quando acontecer tantas coisas ruins, como diz a palavra de Deus. Eu quero ir embora com o meu Senhor. Aqui nós somos peregrinos e um dia voltaremos ao nosso lar. E eu creio, meus irmãos amados, que nessa noite que Deus nos preparou, nós, no nosso grupo, para que a gente venha refletir que Deus falou que era nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não era o fim, porque ainda vai começar a acontecer muitas coisas. O governo vai dar muitas coisas para as pessoas, vai iludir as pessoas, vai comprar as pessoas. E nós que sabemos do Evangelho, sabemos que uma hora o cerco vai se fechar, que os cristãos vão ser perseguidos. E você, meu irmão, eu te falo hoje, meu irmão, você está preparado para ser perseguido? Tá? Você tá para passar por tudo e não negar o nome de Jesus? Olha, meu irmão, eu venho com essa palavra hoje, porque eu sei que o cerco está se fechando. E eu sei que a palavra diz que muitos naquele dia vão se perder. Então, irmão, não deixe que essa pessoa seja você. Se apegue com Deus hoje, porque a palavra de Deus diz que 2 estariam no campo, um será deixado e outro será levado. Que 2 estariam no moinho, um será deixado e outro será levado. Então, irmãos, está perto. E hoje, Deus deu mais uma oportunidade para estarmos aqui nessa noite falarmos de Jesus. E você, irmão, que vai ver esse vídeo, você, meu irmão, que está afastado de Deus, que não está mais preocupado de ouvir a palavra do teu Deus, que se afastou, que era cristão e hoje não está no mundo, Deus manda esse recado para você. Ele te ama. Ele veio buscar você para voltar para o colo do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto há tempo, volta, meu irmão. Eu não sei se você está aí numa rua usando droga. Eu não sei se você está aí passando por necessidade. Eu não sei, irmão, se você está aí triste, culpando Deus por tudo. Não. Deus não é culpado, a profecia está se cumprindo. Então, meus irmãos, agora é o momento de vocês, meus queridos, voltarem para o colo do nosso Senhor. Jesus está te chamando hoje, Ele está te dando uma oportunidade hoje para você voltar. Volta para o colo do nosso Senhor, meu amado irmão, porque Deus, Ele veio buscar aquela ovelhinha que está perdida. Os nossos irmãos sabem das 99 ovelhas e que a uma estava perdida, mas Ele queria aquela uma também. Então todos os irmãos que estão perdidos nessa noite, Deus está dando mais uma oportunidade de vocês se reconciliarem com Deus. E eu faço uma oração a vocês de reconciliação. Pai, eu te peço, meu amado Senhor e Rei, que todos aqueles que estão longe da Tua palavra e que querem se reconciliar hoje contigo, que nessa noite, Pai, o Senhor venha se reconciliar com todos aqueles
que querem hoje o teu perdão, a tua misericórdia e querem voltar para os seus braços. Deus está te falando, meu irmão, que está perdoando o teu pecado, seja ele qual for, e está te recebendo hoje, novamente. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que eu deixo para vocês nesta noite. Que o nosso Senhor e Jesus Cristo vai vir nos buscar. Tenha e mantenha a lamparina do seu coração e da sua alma acesa. Guarda o teu corpo por Espírito Santo de Deus. Se entregue para Ele de verdade. Não fica no meio do muro, porque Deus vomita aquele que fica no meio do muro. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Faça a sua escolha. Irmãos, Deus está te chamando hoje. Porque amanhã, às vezes, você não vai poder mais estar aqui. Então, meu irmão, eu venho com essa humilde palavra da sua serva, de uma serva de Deus. E eu agradeço muito a Deus por essa mais uma oportunidade, porque eu sou pequena, muito pequena, diante de tantas pessoas que falam tão bonito na internet. Mas eu, irmão, eu falei para Deus que eu quero pregar o evangelho enquanto eu estiver viva nessa terra. Então, hoje, meus irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade e passo para o meu pastor e agradeço. Muito bem, belas palavras da nossa irmã, da nossa missionária, e uma palavra de conforto, de esperança para todos aqueles que um dia se viraram contra Deus, né? Mas é isso daí, irmãos. Nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, e vamos levar essa mensagem a todos os povos dessa terra, porque o tempo chegou, o tempo do fim chegou. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, irmão, de dar um like nessa mensagem, compartilhar e também se inscrever em nosso canal. Ou Despertar 607. Fique no Senhor. Amém. O que aconteceu? Não fechou.